Salve galera, professor Tomil na área. Muito bem, nesse vídeo vamos abordar problemas de reta tangente a uma curva. A gente já trabalhou com esse tipo de problema lá no comecinho do nosso estudo, quando a gente viu derivada de uma função através da definição. A gente vai aqui relembrar agora, que a gente já tem as regras de derivação, a gente consegue resolver mais rapidamente problemas que envolvem reta tangente a curva, que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo de derivadas, ao nosso estudo de derivação. Muito bem, vamos ao problema número 1. Dada a função f de x, x² menos 6x mais 5, determine. E aqui nós temos as perguntinhas associadas. A primeira pergunta, letra A, diz o seguinte: o coeficiente angular da reta tangente a essa curva f de x que aqui está, no ponto em que x igual a 5. Aqui a gente vai fazer uma observação que esse texto aqui pode ser falado de forma mais objetiva, mais direta. A gente pode dizer assim, determine o coeficiente angular da curva f de x no ponto em que x igual a 5. É que, na verdade, o coeficiente angular é o elemento de uma reta. E quando a gente fala o coeficiente angular de uma curva, ele escapa um pouco do seu significado verdadeiro. Mas a gente sabe que quando falar o coeficiente angular de uma curva, num determinado ponto, é da reta tangente àquela curva naquele ponto. Tá? Então, para simplificar, a gente fala o coeficiente angular da função naquele ponto, ok? Mas se você preferir, você pode destacar com toda a extensão o coeficiente angular da reta tangente a essa curva nesse ponto. Ou simplesmente o coeficiente angular da curva. Ok? Então vamos nessa. Já tenho preparado aqui, para agilizar o nosso processo, a função do problema em questão, e a letra A, ele pede o coeficiente angular de uma reta tangente. Ora, independente da função, se ele quer o coeficiente angular de uma reta tangente a uma determinada função, a gente sabe que isso pode ser encontrado através da derivada dessa função. Então vamos derivar essa função. A derivada de f de x vai ser f' de x. E como nós já conhecemos bem a derivada desse tipo de função, a gente vai direto aqui, né? X² 2 vem para frente. 2x, tira 1 do expoente. A derivada de menos 6x é menos 6. E a derivada de 5 é 0, que é uma função constante. A gente dividiu a função em 3 funções. A função do segundo grau, uma função do primeiro grau, uma função constante. E esse que aqui temos a derivada. E foi pedido o coeficiente angular no ponto que em x igual a 5. Então a gente faz o seguinte. Eu vou destacar aqui a derivada, né? A gente vai usar ela mais algumas vezes. Derivada daquela função. Vou deixar aqui em destaque. Entretanto, não é o que foi perguntado na letra A. Na letra A a gente vai calcular aqui, A gente quer a derivada no ponto que x igual a 5. Então, colocamos o 5 aqui. Colocamos o 5 aqui. 2 vezes 5 é 10. 10 menos 6. Temos como resultado 4. Esse 4 é a taxa de variação instantânea dessa função quando x é 5. Mas nesse caso foi pedido não a taxa de variação instantânea, mas sim o coeficiente angular da reta tangente. Então nós trocaremos isso aqui por m, que é o coeficiente angular. E a reta em questão vai ser a reta t, eu já vou identificar. O coeficiente angular da reta t é igual a 4. Certo? Essa é a respostinha da pergunta em questão. Essa reta t é uma reta tangente a essa curva, em qual local? No local em que x igual a 5. Muito bem? Depois nós vamos para a questão B, que diz o seguinte: a equação da reta t tangente à curva em questão no ponto que x igual a 5. Ora, a gente já sabe que, para escrever a equação, vamos já marcar aqui, letra B. Vou destacar aqui, letra B. Para escrever a equação de uma reta, que já foi denominada aqui como reta t, a gente precisa de 2 informações, pelo menos, né? O coeficiente angular dessa reta e um ponto que essa reta passa. Ora, nós temos outras maneiras de escrever a equação de uma reta, com 2 pontos,
com um ponto e a inclinação, que aí a gente encontra o coeficiente angular. Tá? Mas basicamente nesse problema são essas duas condições que a gente teria para achar a reta t. O coeficiente angular nós já temos. Porque vejam, a reta tangente à curva no ponto que x igual a 5. Nós já temos o coeficiente angular dessa reta. Aqui está, ó, que é o 4. E o ponto tem o x5. Não temos o y. Como é que a gente pode calcular isso? Ora, a função está aqui em cima. Ó. Então, se eu fizer assim, f de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Se nessa função eu colocar o 5 no x, eu vou ter o y correspondente a ele. Então, aqui fica 5 ao quadrado menos 6 vezes 5 mais 5. Então, f de 5 é igual a 25. 6 vezes 5 é 30, só que temos o negativo. Mais 5. Então, f de 5 é igual a 30 menos 30, 0. Isso significa o quê? Que o ponto P é o ponto de coordenadas 5 e 0. Vou deixar em destaque aqui para ficar bem indicado. Aí, ó. Esse 0 vem dali. Porque esse ponto, vejam bem, a equação da reta t tangente à curva nesse ponto. Esse ponto aqui pertence tanto à reta que nós vamos determinar a equação, e esse ponto também está em cima daquela curva que está lá. Ok? Agora, para escrever a equação, a gente pode usar tradicionalmente a equação fundamental da reta. Y menos y do ponto é igual a m que multiplica x menos x do ponto. Tá? Tem até outras maneiras de gravar essa equação aqui. Lembrando que no final do nosso material, né, de derivados lá no final, a gente tem uma revisão sobre equação de reta e todos os seus detalhes. Bom, muito bem, y menos o y do ponto de questão, 0. Coeficiente angular, 4. X menos o x do ponto, que é 5. Aí está. Y é igual. O 0 aqui não vai interferir. 4x, 4 vezes 5, 20. Existem outras maneiras de escrever a equação da reta, a gente vai escrevê-la no formato de função. O que é isso aqui? É a equação da reta t. Ela tem coeficiente angular 4 e passa pelo ponto 5 e 0. Você pode perceber, se colocar o 5 aqui, no x, teremos y valendo 0. Ok? Nesse momento, vale a pena uma ilustração. Nós temos aqui, ó, nós temos aqui embaixo já o gráfico pronto dessa função. Tá vendo aí, ó? Tá? Esse gráfico aqui é o gráfico da função chamada de f de x no nosso problema, certo? Vamos reposicionar aqui. E na letra B foi perguntada a equação da reta que passa pelo ponto, a reta tangente, né? Que passa pelo ponto em que x igual a 5. Ó, o ponto em que x igual a 5 está aqui, ó, 4, 5, é justamente esse aqui, ó. Ok? Que eu mesmo identifiquei como ponto P, tá? Chamei de ponto P. Então, este é o ponto P. E a gente calculou as coordenadas dele, ó. A gente sabia pelo problema que era 5. Colocamos na função, descobrimos que era 5 e 0. E aqui é bem visível no gráfico, né? Ó, 5 e 0. Certo? Está bem visível para nós. E foi solicitado a equação da reta tangente nesse ponto. Então, a reta tangente nesse ponto é essa daqui, ó. Vou traçar aqui mais ou menos, né? Ó. Essa é a reta que foi chamada de reta T. A reta T tangente no ponto P da curva. Essa reta T tem aqui a sua equação. E vocês notem que na letra A foi perguntado o coeficiente angular naquele ponto. O coeficiente angular no ponto em que o x é 5, ó, veja que nesse caso eu não preciso saber do y, né? Tá? É a 4. Está aqui o 4. E vejam só essa reta T. Ela tem uma inclinação, né? E com coeficiente angular positivo, que nesse caso aqui é 4. Tá? Eu vou até destacar aqui, ó, o desenho, ó.
o coeficiente angular dessa reta aqui, ó, é 4, que é positivo. Certo? Porque a reta é uma função crescente. Ok? A gente já podia ter interagido com esse gráfico antes, né? Mas eu quis trabalhar um pouco mais a questão algébrica aqui, para depois passar para a parte gráfica. Muito bem. Letra A e letra B. Vamos para a letra C do nosso problema em questão. O seu exemplo. A letra C diz o seguinte: o coeficiente angular da curva no ponto em que x igual a zero. Na verdade, o coeficiente angular da reta tangente a essa curva no ponto em que x igual a zero. Vamos dar uma olhada a x igual a zero no gráfico primeiramente, então. Tá? Já vou deixar destacado aqui, ó, letra C. A gente vai calcular agora. Só que o ponto em questão agora é x igual a zero. Então vamos dar uma olhadinha no gráfico aqui, ó. X igual a zero está aqui. Então o ponto deve ser este aqui, ó. Certo? Então o problema perguntou o coeficiente angular. Na verdade, é uma reta tangente à curva nesse ponto aqui. Esse pedaço aqui da função, né, ele tem uma curvatura muito pequena. Então ele até parece um pedacinho de reta. Então a gente meio que poderia ter assim uma licença para dizer o seguinte, ó, se a gente analisar isso aqui de forma micro, né, dentro desse quase um quadradinho aqui, ó, se você olhar só quase dentro daquele quadradinho ali, ele parece ter um pedacinho de reta. Por isso que a gente até pode falar assim, ah, eu quero o coeficiente angular dessa curva nesse ponto. Porque se você for analisando isso aqui cada vez num quadradinho menor, em algum momento ali ele é muito parecido com uma reta, pelo menos quando eu considerar um ponto aqui, uns 2 pontinhos para cima, uns 2 pontinhos para baixo. É muito próximo de uma reta. Ok? Nesse caso, mas em situações aqui já não, né? Em curva nesse aqui. Tá? Em situações que a curva aqui tem uma curvatura bem suave. Então, de maneira geral, a gente quer o coeficiente angular desse pedacinho de reta que vocês estão vendo ali, ó. Certo? Coeficiente angular. Pela posição do ponto, que ele deu que x é igual a zero, a gente já sabe que aqui o y é igual a 5, né? Porque está bem destacado ali na função, e a função em questão é essa, ó. Ela corta o y no 5. Então a gente não precisou calcular. Estava evidente ali. E a pergunta em questão é o coeficiente angular. Nós já podemos nos adiantar aqui, olhando para o gráfico, ó, que o coeficiente angular naquele ponto ali, ele tem que dar o quê? Tem que dar um número negativo. Certo? Porque se a gente destacar aqui, ó, uma reta tangente, ó, como vocês podem ver com a régua aqui, ó, ela é decrescente. E se é decrescente, o coeficiente angular é negativo. Aqui a reta é crescente, coeficiente angular positivo. Ok? Muito bem. Como é que a gente faz isso? Como já temos a derivada da letra A, eu vou reescrever. Lembrando que a derivada é uma fórmula, é uma função que calcula a taxa de variação em qualquer local de uma função dada. Como a gente quer a derivada ou o coeficiente angular, que é a mesma coisa, né? Só uma interpretação geométrica e outra podemos dizer que é uma interpretação numérica ou até mesmo algébrica, né? Mas que é calculado, é encontrado pelo mesmo processo. Aqui está, ó, f' de 0. 2 vezes 0, menos 6. 2 vezes 0 é 0. Temos que o f' de 0, podemos botar aqui, menos 6. Então, podemos definir aqui, ó, o coeficiente angular é menos 6. A gente havia calculado o coeficiente angular da reta T, que estava em outro ponto, no ponto que x igual a 5. Aqui nós calculamos o coeficiente angular no ponto que x igual a 0. Certo? Negativo tal qual é esperado. Olha só. Se a gente interpretar isso aqui do ponto de taxa de variação, significa que, né, se esse gráfico continuasse na mesma pegada, no mesmo perfil, ele ia virar uma reta, né? E aí, se eu aumentasse o x em 1, o y ia diminuir sempre em 6 unidades. Diminuir em 6 unidades. Legal? Isso não ocorre porque logo em seguida aqui a curvatura muda, né? A curvatura muda. Mas se eu quisesse fazer uma aproximação, como esse pedaço aqui está muito próximo de uma reta, se eu aumentar 1 aqui no x, o y vai diminuir aproximadamente em 6. Tá? Muito bem. Letra C concluída. E vamos para a última pergunta deste exercício, que é a letra D,
que diz o seguinte: o ponto da função dada em que a reta tangente a essa curva é a horizontal. Em que ponto a reta tangente é horizontal? Nós podemos ter muitos pontos, né? De reta tangente horizontal numa função. Mas nessa em particular, como é uma função de segundo grau, a gente só vai ter isso em um local, né? Que local seria? Seria justamente esse aqui, ó. Como nós já temos um gráfico bem feitinho, um quadriculado aqui, a gente é até capaz de analisar, né? E dar um valor aqui. Eu até vou esticar um pouquinho mais. Ó, ele quer o ponto em que essa reta acontece. O que a gente sabe sobre essa reta? Ele falou que a reta tangente a essa curva é uma reta horizontal. O único local dessa função em que há a possibilidade de uma reta tangente ser horizontal é aqui, porque aqui a reta sempre vai ser inclinada para a direita, coeficiente angular positivo. Desse lado a reta sempre vai ser inclinada para a esquerda, coeficiente angular negativo. O único ponto que isso acontece é num ponto conhecido que é este, ó, que é o vértice. E o coeficiente angular dessa reta aqui, ó, a gente sabe que é 0. Então, nessa reta horizontal, o coeficiente angular é 0. E ele quer saber justamente o ponto, ou seja, ele quer saber a coordenada x e a coordenada y. Como o nosso gráfico já está bem desenhadinho aqui, foi feito num software, e eu tenho quadriculado, olha só, a gente tem o visual aqui que seria 3 e menos 4, né? Vamos confirmar isso. Até porque se fossem valores assim não inteiros, né? A gente não teria essa certeza. A gente tem porque o gráfico está justamente aqui para auxiliar, para a gente ter essa confirmação. Então vamos nessa aqui, ó, letra D. Vou reescrever a derivada. Agora notem que a derivada calcula aqui, ó, coeficiente angular. Nos exercícios anteriores, né? Nesse exercício, nas questões anteriores, a gente calculou o coeficiente angular. Agora nós temos o coeficiente angular. Não tínhamos explicitamente na pergunta, mas como essa reta aqui é horizontal, o coeficiente angular é 0. Então, a derivada, nesse caso aqui, ó, diferentemente dos outros, é 0. Quando eu faço isso numa função de segundo grau, coloco a derivada é 0, automaticamente o x que ele vai dar é o x do ponto dessa curva em que a reta tangente é 0. E aí esse x sempre vai ser o x do vértice. Então, se eu passar o 6 para lá, vai ficar 6 igual a 2 x do vértice. Vou colocar do ladinho aqui. X do vértice vai ser, passo 2 dividindo, 3. Isso meio que já resolveria o nosso problema. X do vértice igual a 3. Porque a pergunta é o ponto de f de x em que a reta tangente é essa curva horizontal. O ponto é esse aqui, ó. X igual a 3. Vejam só ali, ó. A gente confirmou, né? Como o gráfico foi feito no software, quadriculado bonitinho, facilitou. Mas, na real, quando a gente está falando de uma função e você quer marcar locais aqui, a gente identifica o valor do x, que é o bastante. Porque o y é sempre fácil de encontrar. Então, nesse caso aqui, ó, vamos colocar o ponto completo, né? No ponto eu tenho x e tenho y, que é o vértice. Como é que a gente faz para calcular o y? A gente pode usar a forma do y do vértice ou simplesmente pegar a função f de x e colocar esse x que está lá, certo? Como a gente já fez no nosso estudo de função de segundo grau. A gente já sabe, né? Já tem expectativa do resultado em virtude da qualidade do gráfico que foi colocado aqui. Ok? Então vamos lá para fechar essa questão. Ó, a função é y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Certo? Essa é a função. Só no lugar de f de x eu coloquei y. Por quê? Porque se no x eu colocar o x do vértice, no y teremos o y do vértice. Tradicional. Então, y do vértice é igual. O x do vértice está aqui. 3 ao quadrado, 9. Já vou colocar direto, né? 3 e 6. 18. Mais 5. Então, teremos que o y do vértice vai ser o 9 com o 5 dá 14, menos 18, menos 4. Este é o y do vértice. E aqui está, né? A gente já tinha
essa expectativa. Certo? Até porque quando a reta é horizontal, facilita um pouco, né? Facilita um pouco. Mas para deixar bem respondido a letra D, ele perguntou o ponto em que é a reta tangente. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui. E vamos fazer isso aqui. O ponto a gente chamou de vértice, né? Porque é um ponto, não é um ponto qualquer. Então a gente chamou de V. E as coordenadas desse ponto são 3 e menos 4, que é a resposta da letra D. 3 para x, menos 4 para y. O que você acabou de perceber é que agora você não precisa mais de fórmula do x do vértice, porque da parábola é menos b sobre 2a, ok? Mas se você pegar uma função de segundo grau, derivar ela e colocar zero na derivada, no f' de x, você sempre encontra o x do vértice, ok? E se a função tiver vários vértices, você vai encontrar os vários através desse processo que aqui está, certo? Se você fizer isso aqui de forma genérica, você vai ver que aqui na fórmula vai sair menos b sobre 2a. Basta que lá na função original, você deixe ax² mais bx mais c, ok? Se não me engano, vai ter um exercício na nossa lista de exercícios pedindo para você provar isso aí. Certo? Respondida a letra D, né? Qual era o ponto nessa função f de x em que temos uma reta tangente horizontal? O ponto é o vértice de coordenadas 3, menos 4. Certo? Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo fica no próximo vídeo desta aula. É isto.